Muito rapidamente, o contexto de vida, interações, rotina e expectativas de futuro imediato foram alterados bruscamente por uma situação nova e desconhecida, para o qual o nosso cérebro não pode compreender. Nós não mudamos de um momento para o outro. É sempre um processo de adaptação e modificação, com avanços e retrocessos. Processo esse que vai definindo o percurso para formar comportamentos necessários para reagir a uma situação nova. Um aspecto importante é que no cérebro haverá uma mobilização do sistema emocional de forma que muitas emoções emergirão. Uma delas é o medo do novo, o medo de ser infectado, o medo de que muitas pessoas queridas sejam infectadas e não resistam. A incerteza é outra consequência. Não temos indicadores de uma possível evolução e possível término dessa situação, pois não se sabe muito sobre os vírus e sobre suas consequências. Incerteza gera insegurança. No cérebro, esses sentimentos acontecem com químicas que são liberadas em situações de estresse e que afetam bastante nosso estado de espírito e humor. A ansiedade, o medo, estresse, inquietude, sofrimento, tormenta, tristeza, depressão, pânico, são todas respostas do cérebro tendo em vista as informações sensoriais oriundas do mundo externo. A ansiedade é um termo geral usado para caracterizar distúrbios que causam angústia, medo, apreensão, nervosismo e preocupação. Ela é uma reação natural a algumas situações da vida, como uma entrevista de emprego ou na véspera de um exame de saúde. O problema acontece quando vivemos isso de forma intensa e mais frequente, comprometendo a qualidade de vida e a saúde emocional. A depressão é uma doença psiquiátrica em que a pessoa sente tristeza profunda, baixa autoestima e sentimento de culpa recorrente. Além disso, vivencia distúrbio de sono e do apetite, perde o prazer e a alegria nas atividades e relações pessoais, se sente desmotivada ou sem energia e pode apresentar pensamentos suicidas. O desemprego ou a diminuição de renda são fatores ligados ao surgimento de sintomas depressivos e ansiosos. Devido à incerteza e o medo de não conseguir arcar com as responsabilidades mensais e necessidades familiares, além disso, foi necessário promover o isolamento social para diminuir a propagação do vírus e os números de casos. Assim, membros da família e amigos que antes conviviam de forma próxima tiveram que se afastar nesse momento. Para algumas pessoas, essa medida significou um grande sofrimento, visto que muitas moram sozinhas, ficando sem nenhuma companhia durante a quarentena, ou se preocupam com entes queridos mais sensíveis que estão longe, como idosos e pessoas com deficiência. Por esse motivo, muitas pessoas se sentem confusas e amedrontadas, desorientadas, ansiosas, anestesiadas ou tendem a manter o distanciamento emocional isolando-se. As reações podem ser leves e passageiras, mas também externas, impactando de forma negativa a saúde social e mental. Qualquer pessoa está mais vulnerável às reações psicológicas durante uma pandemia, o que não se deve de forma alguma ser escondido ou interpretado como vergonha. Os impactos no comportamento podem ser sintomas físicos como tremores, agitação, dores de cabeça, cansaço e palpitação. Também é comum vivenciar momentos de tristeza, solidão, incapacidade, medo, frustração e ter episódios de choro, alterações de sono e se sentir desorientado. Todo o cenário representa uma carga emocional muito forte, principalmente para pessoas que já são mais fragilizadas. Sem os devidos cuidados, pode ocorrer uma recaída ou intensificação de um problema já existente. Na depressão, por exemplo, os episódios depressivos podem ser mais graves, evoluindo para até uma tentativa de suicídio. Tendo um estilo de vida mais sedentário, como por exemplo o fechamento das academias, a proibição de esportes coletivos para evitar aglomero e também o próprio isolamento social, ele implica que você fique mais em casa. E quanto mais tempo a gente passa em casa, menos exercícios físicos a gente faz, porque a gente considera a nossa casa um local de conforto, então a mobilidade dentro dela é reduzida. Só que o sedentarismo ele acaba trazendo várias consequências ruins para o nosso corpo. Ele também está associado a 30 doenças crônicas.
como, por exemplo, a hipertensão, a aterosclerose, que é uma doença nas artérias que acaba levando ao infarto a longo prazo. Também o descontrole nos níveis de colesterol, porque não é falado muito, mas os exercícios físicos, eles ajudam a equilibrar a produção de colesterol no corpo, principalmente o que a gente chama de colesterol ruim, ou LDL. Então, com a falta de exercícios físicos, esse colesterol LDL acaba aumentando muito no nosso corpo, o que tem várias consequências negativas para a nossa saúde. Também, além de tudo, o sedentarismo ele propicia a obesidade e também ele influencia bastante no nosso sistema respiratório, porque quando a gente não faz atividade física, nossa resistência como um todo ela é afetada, principalmente a nossa eficiência respiratória. A longo prazo, uma deficiência no sistema respiratório pode causar insuficiência, fragilizando ele. E essa fragilização acaba servindo de porta de entrada para várias doenças respiratórias. Inclusive, muitos pesquisadores, eles recomendam manter a prática de exercícios físicos regulares no combate à Covid-19, porque os exercícios físicos, eles fortalecem o nosso corpo, eles também ajudam indiretamente o nosso sistema imunológico, ajudando nas defesas do nosso corpo. E, além de tudo, eles ajudam a combater os efeitos do estresse e da ansiedade. Porém, além de todo o impacto negativo do isolamento social, ele também trouxe alguns pontos positivos, como, por exemplo, o resgate na credibilidade da ciência, prova da capacidade de liderança dos cargos executivos, públicos e privados, percepção de quão importantes são os trabalhadores para a economia girar, maior percepção sobre as desigualdades e a vulnerabilidade dos mais pobres e dos trabalhadores informais, possível fortalecimento dos sistemas públicos de saúde, ao mesmo tempo em que se mostram as lacunas do sistema de saúde privado, simplificação de processos e rituais no trabalho, com o entendimento de que não precisavam de tanta burocracia para funcionarem, maior cuidado e atenção aos idosos, uma profusão de iniciativa de colaboração e solidariedade partindo de empresas, organizações da sociedade civil e cidadão. Mais tempo de convívio com a família, crianças e adolescentes participando das tarefas domésticas com mais frequência, valorização do trabalho doméstico, invisível para muita gente. Aprimoramento de ferramentas digitais para o trabalho e ensino, especialmente à distância, e a admissão da nossa fragilidade existencial. A humanidade arrogante ficou aos pés do microscópico vírus, uma lição de humildade. Além desses, também houveram outros diversos efeitos positivos, como mostra um vídeo feito pelo canal Curioso Demais. A pandemia da Covid-19 infectou milhões e matou centenas e milhares de pessoas em todo o mundo. O surto do vírus começou na China, na cidade de Wuhan, e se espalhou pelo mundo, sendo os Estados Unidos o país mais afetado, seguido pela Itália e Espanha, e os números continuam aumentando. Sim, isso é muito comovente. Mas em meio à negatividade, caos e ameaça à vida, o coronavírus também trouxe alguns pontos positivos. Ele ajudou o planeta Terra a se recuperar. No passado recente, o aquecimento global levou a mudanças severas no clima, devido às emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. A Organização Meteorológica Mundial marcou o ano de 2019 com um calor global excepcional, que recuou o nível do gelo impulsionado por gases de efeito estufa das atividades humanas. De acordo com estudos das Nações Unidas, 2019 também foi considerado o ano mais quente da história da humanidade. Mas em 2020, graças ao coronavírus e sua ameaça à vida humana, muitos países foram forçados a iniciar bloqueios, encerrar atividades industriais e sistemas de transporte para conter o vírus. Como resultado, os níveis de poluição estão caindo e a Terra está ganhando o desejado tempo para se recuperar. Os sismólogos de todo o mundo notaram que há menos rumores na superfície da Terra. A queda na atividade tornou mais fácil para os sismólogos captarem sinais sísmicos no interior da Terra. Agora, eles são capazes de identificar também terremotos de magnitude 5,5, o que era uma tarefa difícil, quase impossível.
O Índice Mundial da Qualidade do Ar marcou 21 cidades da Índia entre as 30 cidades mais poluídas do mundo com a poluição do ar. Delhi demonstrou melhora na qualidade do ar após o bloqueio, de não ser saudável em 2019 a moderada em março-abril de 2020. Muitos países tiveram uma melhoria aproximada de 30% na qualidade do ar. A própria China está emitindo 25% menos gases de efeito estufa desde as últimas semanas devido ao bloqueio. Agora, a Think Tank, um dos principais think tanks da política energética da Europa, sugere que as emissões de gases de efeito estufa da Alemanha serão inferiores a 40% este ano em relação ao ano passado. Veneza, um dos lugares turísticos mais populosos, geralmente movimentado de pessoas, está calmo e isolado. As águas dos canais também se tornaram mais limpas e claras com a proibição de barcos. Embora o coronavírus tenha tirado a vida de muitos, também nos despertou para vermos o todo, que cada um de nós em nosso próprio ecossistema faz parte de um sistema interconectado que temos o poder de mudar. Cada ação individual pode criar um efeito cascata para ajudar a curar o ecossistema natural da Terra. Sim, cabe a cada um de nós manter esse equilíbrio. Dito isso, vamos combater o coronavírus e garantir a cura junto com o nosso planeta. Questões de atividades que podem ser úteis no combate aos efeitos negativos do isolamento social, como, por exemplo, o hábito da leitura. A leitura ela pode ajudar a aprimorar a ortografia, expandir o vocabulário e também há estudos que dizem que 10 minutos de leitura por dia podem ajudar a prevenir o mal de Alzheimer. Existe também a opção de fazer cursos online, que tem muitos cursos online, hoje nem pela internet afora, que são gratuitos. E eles podem servir tanto para aprimoramento pessoal quanto para aprimoramento profissional. Também é interessante tirar tempo para se dedicar a alguns hobbies, como, por exemplo, artesanato, jardinagem, a gastronomia, aprender a cozinhar, a aprimorar os seus talentos na culinária. Outra opção interessante é ensinar os filhos, quem tem filhos, a cozinhar também. É importante para o desenvolvimento deles, né? Algumas outras opções são a interação com a família também, como, por exemplo, jogar jogos de tabuleiro, jogos de cartas. Existem várias opções de entretenimento em família. Outra ideia interessante também é manter a prática de exercícios físicos regulares, tirar um tempinho todo dia para fazer um alongamento ou uma caminhada, dança, algum tipo de atividade física todos os dias já ajuda a prevenir doenças e também fortalecer o corpo.